2 Coríntios capítulo 7, nós vamos ler apenas 3 versículos nós vamos ler, que está a partir do versículo 5, tá? Então 2 Coríntios capítulo 7, versículo 5 em diante diz: quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso. Enfrentamos conflitos de todos os lados, com batalhas externas e temores internos. Mas Deus, que conforta os desanimados, nos encorajou com a chegada de Tito. Sua presença foi uma alegria, como também o foi a notícia que ele nos trouxe do encorajamento que recebeu de vocês. Quando ele nos contou o quanto desejam me ver, quanto lamentam o que aconteceu e o quão dedicados são a mim, fiquei muito feliz. Amém? Fecha o olho, vamos orar. Deus, nós te agradecemos mais uma vez, Pai, porque Teu Espírito Santo está aqui nesse lugar e nós só temos motivos, Senhor, de gratidão a Ti, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Nessa noite nós já cantamos aqui e profetizamos, Senhor, sobre a nossa vida, que nós nos rendemos e continuaremos sempre rendidos ao Senhor, com todo o nosso coração, com toda a nossa vida, Pai. E agora, Senhor Jesus, nós queremos, através da Tua palavra, Senhor, não só sermos confrontados, mas também, Senhor, encorajados, Pai, a continuar vivendo uma vida segundo o Teu coração, Senhor. Que o Senhor possa encontrar espaço e lugar aberto agora em cada coração, em cada mente aqui, para ministrar e tocar profundamente em nossa vida, Senhor. Nós nos rendemos a Ti e eu te peço que o Senhor fale conosco, Pai. Me usa como uma ferramenta apenas e fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Tem alguém dormindo aí do seu lado ou não? Dá aquela olhada marota assim, ó. Se estiver dormindo, você faz assim, ó. Faz assim, ó. Ó, se eu quisesse. Ó, se eu quisesse. É isso mesmo. Mas não é para encostar, é só para ó, se eu quisesse. Ó. Beleza. Ih, está sozinho? Vem aqui perto dele aqui e faz ó, se eu quisesse. Tô brincando. Gente, então olha só. Há um ditado muito conhecido, e vocês já devem ter ouvido esse ditado, que diz o seguinte: antes só do que... Quem conhece esse ditado fala mais forte comigo. Antes só... Vamos organizadamente agora, tá? Eu começo, vocês terminam. Antes só... Exatamente, esse ditado, ele é muito conhecido, que muitas vezes algumas mães e pais falam pra gente principalmente. Mas esse ditado, ele é uma verdade. Esse ditado, ele é realidade, porque a verdade é que tem muita gente, tem muita companhia que a gente tem na nossa vida que mais atrapalha do que ajuda. Há muita gente que caminha conosco que mais atrapalha do que ajuda a nossa vida. Eu tive amigos na minha vida, na minha caminhada, desde do meu tempo de escola, enfim, toda a minha vida, eu sempre tive amigos que a gente às vezes usava aquele ditado: com amigos como esse é melhor, ninguém precisa de inimigos, por exemplo, porque eram pessoas que eram meus amigos, mas que no final das contas só atrasavam a minha vida. Eu tinha, por exemplo, eu lembro que eu estudei uma época numa escola, vocês já conhecem o nome da minha escola, que é Adalberto Nascimento. Não, isso não faz parte do nome da escola. Alguém aqui estuda no Adalberto Nascimento? Olha, um aqui, outro ali. Esses são vitoriosos. Eu estudei lá. Hoje a escola é incrível. Na minha época não era tão incrível assim, mas eu lembro que eu estudei um período lá no Adalberto Nascimento à noite, e aí eu tinha amigos que eles me convenciam toda noite de que era melhor matar a aula para jogar truco do que assistir aula. E eu passei alguns perrengues depois para fazer as minhas provas de vestibular, porque eu ia na onda dos camaradas, porque eu ia na onda das minhas companhias. Então tem companhias que mais atrapalham a nossa vida do que ajudam. Eu me lembro também na minha época de adolescência, presta atenção aqui agora, depois você comenta com quem está do seu lado.
Eu me lembro também que na minha adolescência, eu tinha um grande amigo meu, e esse amigo meu, ele tinha um irmão mais velho. E esse irmão mais velho, ele andava com algumas companhias que, sinceramente, a gente olhava e sabia que não valia a pena, mas ele queria andar com essa galera. Até que certo dia, nós estávamos à noite lá no prédio que a gente morava, tocou o telefone da mãe desse amigo meu, e aí era da delegacia dizendo: olha, você precisa vir aqui na delegacia porque o seu filho foi preso. E eu lembro que a gente ficou em choque, falou: meu Deus, ele foi preso, como assim? E aí, quando eu não fui, né, mas quando ela chegou lá na delegacia, ela descobriu que na verdade o seu filho foi preso, mas ele não havia feito nada. Quem havia feito era o seu amigo. O amigo decidiu um dia, andando na rua, roubar um carro, e a polícia chegou bem na hora. Só que quando a polícia chegou, ela viu uma pessoa roubando o carro. Foi ou não? Não, ela viu uma pessoa roubando o carro e um amigo bobo do lado. Então, o que eu quero mostrar para você é que muitas vezes as companhias, elas podem sim atrapalhar a nossa vida. Por isso que o ditado ele fala: antes só, às vezes é melhor você ficar sozinho do que ter uma companhia ruim do seu lado, porque uma companhia ruim, ela pode atrapalhar a sua vida. Tem muitas amizades que nós fazemos na nossa vida, tem muitos amigos que caminham conosco, que no final das contas não nos ajudam em quase nada, na verdade só às vezes atrapalham a nossa vida, e a gente precisa ser sincero quanto a isso, a gente precisa ser sincero. Então, como eu disse, por isso esse ditado, ele é muito real, esse ditado é uma verdade, porque as companhias que caminham conosco, elas não são só pessoas com que você passa o tempo. As companhias que andam com você, as pessoas que você traz para o seu lado, elas podem sim influenciar nas suas escolhas, elas podem influenciar na sua vida, elas podem moldar as nossas atitudes. Como eu disse, eu matava a aula não porque eu achava que aquilo era o melhor, e não achava que aquilo era o certo, mas é porque eu era influenciado pelas minhas companhias. Então, isso é algo que a gente precisa entender, e é importante que você entenda, porque nós precisamos tomar cuidado com más companhias que vivem conosco, que estão do nosso lado, porque também tem muita companhia que você pode trazer para o seu lado, tem muitos amigos que você pode trazer para o seu lado, que podem ser o oposto disso, podem ser boas companhias, podem ser boas pessoas, amizades que são boas, relacionamentos que são construtivos, relacionamentos que nos ajudam. Então, olha só, não sei se você entendeu, mas eu estou falando aqui sobre companhias, mas eu não estou falando sobre simplesmente companhia e amizade, estou falando de boas e más companhias. E por que é importante falar sobre isso? Porque a verdade é que estar acompanhado de alguém é algo que é natural para o ser humano. Estar acompanhado é algo que é natural para o ser humano. Estar acompanhado é algo que não só é natural, como é algo que nós precisamos na nossa vida. Não sei se você se lembra, mas há um capítulo muito interessante. Olha aqui para mim, depois vocês olham para o Levi. Tem gente que está apaixonado por você, Levi. Está assim, ó. Meu Deus, esse bigode é o seu Madruga de Jesus. Gentalha. Estou brincando. Levi é lindo mesmo, mas olha para mim aqui, pelo amor de Deus, sou muito mais bonito que ele. Às vezes eu sinto que vocês esquecem que eu sou o Justin Bieber da Nazareno. Quem riu está com inveja. É isso aí mesmo. Mas olha só, tem um capítulo muito importante na história da humanidade, que está lá escrito em Gênesis, no começo da história. Quando Deus olha para o homem, ele ali havia acabado de concluir a sua criação, e ele fala a seguinte coisa, ele diz o seguinte: não é bom que o homem fique só. Deus mesmo observa a importância do homem estar acompanhado.
do homem estar bem acompanhado. Então, é claro que aqui a conclusão é que Deus faz para Adão Eva. Deus faz alguém com que o homem pudesse se relacionar e ter ali no sentido conjugal uma companheira. Mas o ponto aqui, o foco é que Deus ele não faz isso simplesmente porque Deus quisesse que Adão tivesse uma mulher. Não, o foco está aí. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom estar sozinho. Então olha só, a gente começa a perceber do próprio Deus, de que há um desejo da parte do Senhor, de que eu e você estejamos acompanhados. Há um desejo da parte de Deus de que a gente tenha alguém com que a gente possa se relacionar. Antes mesmo de criar o homem, o próprio Deus já nos mostra que havia um relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então Deus é um Deus relacional. Está na essência do Senhor ser alguém que se relaciona, ser alguém que traz companhias para si. O homem, por exemplo, era acompanhado pelo próprio Senhor lá na criação. Diz que todo final de tarde eles caminhavam juntos. Então, olha só que coisa, eu estou querendo construir aqui com você, de que para nós, seres humanos, é importante termos uma companhia. E aqui eu não estou falando sobre relacionamento de namoro ou casamento, estou falando sobre ter alguém, sobre ter um relacionamento, uma amizade, alguém que te acompanha. E ter uma companhia é algo importante para nós. Não sei se você já parou para pensar, mas nós sempre queremos estar acompanhados de alguém. É por isso que uma das questões mais tratadas hoje por psicólogos é a solidão. Muita gente hoje sofre porque estão se sentindo sozinhas, porque não tem alguém que possa ser uma companhia, não tem uma amizade com quem possa compartilhar as coisas. Então, a solidão ela é algo que pega para o ser humano, tanto espiritualmente quanto emocionalmente. Então, olha só, aqui então a gente tem um entendimento claro de que ter alguém, ter uma companhia, ter uma amizade é importante para o ser humano. Vocês estão entendendo isso? Beleza, só que do mesmo jeito que a gente entende de que é importante ter companhia, é importante na verdade ter boas companhias. Todo mundo está aqui comigo? Vocês estão entendendo isso? Então fala para você mesmo, fala assim, para mim, o importante é... Agora vamos falar todos, tá? Eu vi que pelo menos uns 10 falaram agora todos. Fala assim, para mim, o importante é ter boas companhias. E é isso então que o ditado está falando, é isso que eu estou querendo dizer aqui para nós nessa noite, e já já eu vou chegar no texto. Então, é importante para nós termos boas companhias. É importante para nós termos boas amizades. É importante para nós termos bons relacionamentos. E agora, voltando para o texto que a gente leu, a gente sabe que o texto ele foi escrito pelo apóstolo, fala forte, pelo apóstolo Paulo. O texto que a gente leu, ele foi escrito pelo apóstolo Paulo. E aí, olha só, quando a gente olha para a vida de Paulo, a gente olha, não precisa não, está de boa, obrigado. Quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, a gente percebe que Paulo, ele entendia perfeitamente isso que nós estamos falando. Porque Paulo, desde antes da sua conversão, mas principalmente depois da sua conversão, Paulo sempre estava acompanhado de alguém. Paulo nunca andou sozinho. Se você pegar e começar a ler o livro de Atos e depois as cartas, você vai perceber que Paulo sempre tinha alguém acompanhando ele. Só que o interessante é que Paulo, ele pode exatamente explicar para nós, ele poderia ser o autor do ditado, antes só do que mal acompanhado, porque Paulo ele não só estava acompanhado, mas ele sempre escolhia boas companhias para estar com ele. Paulo sempre fez essa boa escolha. Então a gente vê, por exemplo, alguns homens caminhando com ele, como Timóteo, como Tito, como Silas, como Barnabé, João Marcos e tantos outros que a Bíblia vai citando para nós. A gente percebe,
Só que, como eu disse, da mesma maneira como Paulo sempre trazia alguém para acompanhá-lo, Paulo também sabia exatamente a importância de cortar más companhias nos momentos que ele precisava. Por exemplo, se você pegar lá no comecinho da história, na primeira viagem missionária de Paulo, há um capítulo interessante que acontece que estavam viajando Paulo, Barnabé e João Marcos. Os três estavam viajando juntos. No meio da viagem, Marcos decide ir embora e voltar para Jerusalém. E de repente, depois, no final da viagem, quando eles se encontram de novo, Barnabé quer levar João Marcos de volta, mas Paulo não quer. Paulo fala, não, ele deu trabalho para nós, vai dar trabalho de novo. E aí eles começam então a se desentender, cada um com um interesse. Gente, presta atenção aqui em mim agora, tem muita gente conversando aí, por gentileza. Daqui a gente vê tudo. Então, por favor, preciso que prestem atenção aqui. Me ajuda aí, pessoal. Então, como eu estava dizendo, eles começam então a ter um conflito de interesses aqui. E aí o que acontece? Paulo era um homem bom, Barnabé também, mas eles entenderam que pelos conflitos de interesse, não era bom que eles caminhassem juntos mais. Então eles se reúnem e falam, seguinte, irmão, cada um para o seu lado. Por quê? Porque eu não vou ser uma boa companhia para você, e você não vai ser uma boa companhia para mim. Eu não vou te ajudar e você não vai me ajudar. Então o que eu quero que você entenda aqui é que Paulo, que escreveu esse texto que a gente leu, ele consegue mostrar para a gente com perfeição o que é escolher boas companhias, mas também o que é tirar más companhias quando necessário. Paulo nos mostra exatamente isso. Então, o que eu quero que você guarde aqui é que da mesma maneira como Paulo nos mostra que nós podemos caminhar com boas companhias, ele também nos mostra a importância de afastar más companhias da nossa vida. Só que aí que entra o ponto no texto que eu estava falando. Por quê? O texto mostra para nós então como nós, como eu e você, podemos observar na vida dos nossos amigos, na vida das pessoas, uma boa companhia. Porque talvez fique uma dúvida no nosso coração. Ok, pastor, eu já entendi de que eu preciso escolher boas companhias, eu preciso ter boas amizades, eu preciso ter boas pessoas que caminham comigo. Tá bom, ok, mas como eu posso observar boas companhias? Como eu posso observar pessoas que podem ser boas para caminhar comigo? Porque a verdade é que muitos de nós vacilamos com isso. Muitos de nós às vezes sequer observamos pessoas que são boas para caminhar conosco, e às vezes quando observamos pessoas que não são boas, a gente tem receio ou medo de afastar pessoas da gente. A gente fala, não, mas essa pessoa ela é muito amiga e tal, mas às vezes a pessoa está te fazendo mal e a gente precisa saber afastar pessoas assim de nós. Então, esse texto nos mostra algumas características importantes que nós podemos analisar e buscar então em boas companhias. Eu espero que você não tenha fechado sua Bíblia, mas lê lá comigo então no versículo 5 que nós lemos, lá no comecinho, para a gente entender o contexto aqui. Olha só, no versículo 5, ele fala assim, quando chegamos à Macedônia, Paulo está contando agora o que estava acontecendo. Ele diz, quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, enfrentamos conflitos de todos os lados, com batalhas externas e temores internos. Ou seja, você repara aqui, que Paulo não estava passando por um momento fácil. Paulo estava passando por uma situação tensa, um momento difícil, tanto externamente, que eram perseguições, pressões, ataques de pessoas, mas também ele diz internamente. Estava sendo gerado medo no coração de Paulo, um temor, uma preocupação, uma angústia diante dos levantes espirituais que ele estava sofrendo, assim como muitos de nós às vezes passamos por momentos assim. Paulo estava passando por isso. Aí, olha só o que acontece, versículo 6, lê comigo aí, diz, mas Deus, diante da situação tensa, ele diz, mas Deus que conforta os desanimados, nos encorajou com a chegada de Tito. Olha só, a primeira característica que nós apresentamos em alguém
que pode ser uma boa companhia, um bom amigo para você, está exatamente nisso. E eu quero que você repita comigo, diga assim, repete comigo forte, diga, tenha amigos usados por Deus. Por que isso aqui é muito importante? Repara só, a situação era tensa, o ambiente era caótico, pressão externa e pressão interna, Paulo não estava bem. Aí ele diz, Deus, o Senhor, nos encorajou, ou seja, Deus fez algo por nós, com a chegada de Tito. O que Paulo está querendo dizer? Deus usou a vida de Tito para nos ajudar. Deus usou a vida do meu amigo Tito, Deus usou a vida desse homem para cuidar de mim. Ou seja, Tito era um amigo para Paulo, usado por Deus. E presta atenção nisso, que é muito importante. Nós precisamos ter amigos como Tito, amigos que são usados por Deus. Agora guarda isso que eu vou falar. Deus, Ele usa pessoas que são dele. Tem muita gente que se relaciona demais com um monte de gente que nem sequer conhece a Deus, ou que nem sequer se preocupa em ter uma vida com Deus, e fica esperando de que Deus vai usar essas pessoas para nos abençoar, para cuidar de nós. Mas a verdade é que Deus vai usar aqueles principalmente que têm relacionamento com Ele. Ah, mas Deus não pode usar qualquer um? Claro que Deus pode usar qualquer um. Ele usou uma mula para falar com Balaão. Mas isso é a gente transformar uma exceção em regra. O que eu quero que você entenda é que Deus normalmente vai usar na nossa vida pessoas que têm relacionamento com Ele. Agora, se você só convive com pessoas, se você só vive com pessoas, se você está rodeado de companhias que não têm vida com Deus, não se preocupam em ter vida com Deus, ou que não valorizam a vida com Deus, num momento de dificuldade, por exemplo, como Paulo, não adianta querer esperar que essa pessoa seja uma pessoa de Deus na sua vida. Você está entendendo isso que eu estou dizendo? É muito importante a gente ter esse discernimento. Quando a gente entende que uma companhia, que uma amizade pode afetar a nossa vida, afetar as nossas escolhas, as nossas decisões, os nossos desejos, a gente percebe a importância de estar rodeado de pessoas que nos impulsionam para Deus. Isso, presta atenção, desde fora da igreja até dentro da igreja. Tem muita gente que infelizmente caminha com pessoas e pede conselhos e vive próximo demais de companhias que só te afastam de Deus. Tem um monte de menino aqui e a gente sabe, tem um monte de menino aqui que só está rodeado de companhias de outros meninos que só falam de sexo, que só falam do corpo das meninas. E guarda isso que eu vou te falar, esses amigos não são amigos de Deus na sua vida. Isso não significa que você deve cortá-los totalmente, não deve evangelizá-los, não é isso, mas cuidado com as companhias que você traz para perto de você. Tem um monte de meninas que às vezes se aproximam de outras e recebem conselhos errados com relação à sexualidade, com relação às roupas, por exemplo. Esse é um dos exemplos, que na verdade são conselhos errados para você, te levam para o caminho errado. Eu lembro que recentemente eu tive uma conversa com uma pessoa e a pessoa estava me contando várias coisas erradas que ela estava fazendo. Olha, pastor, eu fiz coisas que eu não deveria, eu me relacionei com coisas que eu não deveria, eu fiz um monte de coisa errada. E aí a minha pergunta foi, mas você sabia o tempo todo que era errada? Tudo isso que eu estava fazendo. E a pessoa disse para mim, sim. Eu falei, então por que você fez? Ela falou, porque eu me lembro que eu cheguei para as minhas amigas e eu fiz uma pergunta, eu estava confusa, e eu perguntei, você acha errado eu fazer isso? E a pessoa disse para mim, não. Você acha errado, por exemplo, não era o caso, mas você acha errado eu sair e ficar com aquele menino? Ou você acha errado eu ficar com aquela menina? Você acha errado eu fazer? Uma pessoa que não é uma pessoa usada por Deus na sua vida vai te dizer, não. E no final das contas te leva a uma escolha que só te arrasta para o buraco, que faz mal para você. Eu não sei quantos viram aqueles vídeos que viralizaram recentemente no Instagram e no TikTok, que era o cara que falava assim, mano, tô bravo, minha vontade é ir lá e chutar todo mundo e tal. E aí o cara que dava conselho para ele falava, isso mesmo,
Vai lá, chuta todo mundo, quebra tudo, afinal estão sendo injustos com você, estão fazendo tudo errado. Aí o cara fala, é isso mesmo, é isso que eu vou fazer, eu vou quebrar tudo. Ô, valeu, mano, como é que é seu nome? Ele falou, tamo junto, mano, meu nome é Diabo. Aí falou, opa, pediu conselho para o cara errado. Então, entenda de que boas amizades que nós precisamos construir e trazer para perto de nós, são pessoas que têm que ser usadas por Deus. Você precisa começar a fazer uma análise nas tuas amizades. Você precisa começar a olhar para as pessoas que te rodeiam e falar, essa pessoa ela é usada por Deus na minha vida. Essa pessoa me aproxima de Deus. Essa pessoa me ajuda na caminhada. E às vezes vale até uma reflexão sobre a gente mesmo. Eu tenho sido alguém que aproxima os meus amigos de Deus. Eu tenho sido alguém que é voz de Deus na vida dos meus amigos. Porque a verdade é que se você está cheio de companhias, mas nenhuma delas te aproxima de Deus, toma cuidado. Tito, quando chega lá, traz a bênção de Deus para Paulo. O encorajamento chega simplesmente quando Tito chega. Isso é alguém que é usado por Deus. Amizades boas são amizades que te aproximam de Deus. Amizades boas são amizades que te levam para próximo de Deus. Então, como eu disse já para você memorizar, faça uma análise hoje. Como é que tem sido as suas companhias? Será que elas têm sido pessoas de Deus na sua vida? Porque a verdade é que se você nem faz ideia de quem são as pessoas de Deus na sua vida, é a hora de repensar. E trazer boas companhias para você. Olhar e falar, eu caminho com pessoas de Deus. Pessoas que às vezes nem têm vergonha ou medo de dizer para a gente, olha, eu acho que isso aí não é bom para você, acho que isso te afasta de Deus. A gente tem que ter essas pessoas do nosso lado. Mas há uma segunda característica que o texto nos mostra também, olha que interessante. No versículo 6, a Bíblia diz, mas Deus que conforta os desanimados, nos encorajou com a chegada de Tito. Aí olha só o que fala, sua presença foi uma alegria. Fala para quem está do seu lado aí, tenha amigos que alegram o ambiente. Tenha amigos que alegram os ambientes. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Paulo afirma, a presença de Tito nos trouxe alegria. O que Paulo está querendo dizer? No momento de aflição, a chegada de Tito mudou o cenário. A chegada de Tito trouxe alegria, trouxe leveza, trouxe segurança, trouxe Deus. Nós precisamos ter amigos que trazem alegria para a nossa vida. Sabe por que eu digo isso? Você já percebeu que há pessoas que às vezes estragam os ambientes quando chegam? Você já percebeu que há pessoas que às vezes deixam o lugar carregado, que deixa o clima pesado quando a pessoa chega, e às vezes nem é intencional. Às vezes essa pessoa precisa ser tratada por Jesus em algumas áreas. Às vezes essa pessoa precisa ser lapidada por Jesus para ser uma pessoa leve, para ser uma pessoa tranquila. Mas eu e você não precisamos ficar carregando pessoas que só atrapalham os ambientes. O que eu quero dizer é que tem muita gente que está se permitindo se relacionar com pessoas que te deixam para baixo, pessoas que fazem mal para você, pessoas que às vezes são ácidas demais e nos ferem de alguma maneira, e isso é muito ruim para nós. Olha só, a Bíblia diz em Provérbios no capítulo 13, no versículo 20, não precisa abrir, diz, quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo? Nós precisamos procurar pessoas que trazem alegria para a nossa vida. Nós precisamos escolher pessoas que são pessoas que animam a nossa vida, que mudam o ambiente, trazem uma alegria que gera confiança, uma alegria que agrega na nossa vida. Eu recentemente encontrei com uma amiga que eu tive há muito tempo atrás, e essa amiga, ela era, tipo assim, era difícil porque a gente gostava dela, mas era difícil se relacionar com ela, porque quando ela chegava, o ambiente pesava o clima. Mano, às vezes era um comentário que ela fazia,
Às vezes era uma brincadeira sem noção. Às vezes era um olhar diferente, que, cara, ficava tenso o ambiente. E eu lembro que a gente ficava, os amigos ficavam com a opinião dividida, porque a gente ficava assim, não, mas, cara, por que ela faz isso, velho? Por que ela fez esse comentário? Por que ela desmereceu tal coisa? Por quê? As pessoas diziam, não, mas esse é o jeito dela. Esse é o jeito dela, a gente tem que entender. Só que nesse tempo de, eu entender o jeito dela, o que acontecia? Eu ficava mal, eu ficava triste, eu queria sair das rodas, porque eu falava, cara, não dá, parece que o ambiente está pesado, parece que os comentários dessa pessoa parecem que são comentários ácidos, não sei o que acontece. E eu me lembro que quando eu me afastei, todos os meus outros relacionamentos melhoraram, todos os outros. Por quê? Porque uma pessoa, e graças a Deus, ela foi tratada por Jesus. Mas por causa de uma pessoa, o clima ficava difícil, ficava ruim. Então entenda de que boas companhias são boas companhias trazendo alegria para a nossa vida. Até mesmo em momentos de dificuldade, pessoas que alegram o ambiente mudam o cenário, mudam a realidade. Deixa eu te falar uma coisa, você não é um caminhão que tem que ficar carregando o peso dos outros nas suas costas. Você precisa ter coragem de afastar de você pessoas que te deixam mal, pessoas que te deixam para baixo, porque às vezes essas pessoas estão atrapalhando tanto a sua vida que você já não sabe mais o que é bom, o que é alegre, o que é bom, é legal para você. Até mesmo no culto, às vezes você convive com gente que é tão para baixo, que você já não adora mais, que você já não tem mais alegria de estar no culto. Você começou a perder o sabor das coisas porque você está sendo influenciado por uma companhia que te traz para tristeza. Tito, quando chega, Paulo diz: sua presença foi uma alegria. Então tenha amigos que alegram os ambientes. Mas há uma terceira e uma última coisa que eu quero citar aqui para você, para que você tenha boas ferramentas para olhar para suas companhias e dizer: esse aqui é boa companhia, talvez esse aqui nem tanto, precisamos conversar. E também para olhar para si próprio e falar: como é que eu estou sendo uma companhia para os outros? Mas olha só, a terceira coisa está lá no versículo 7, lê comigo aí. Então Paulo estava dizendo, sua presença foi uma alegria, como também foi a notícia que ele nos trouxe do encorajamento que recebeu de vocês, quando ele nos contou quanto desejam me ver, quanto lamentam o que aconteceu e quanto estão dedicados a mim, fiquei muito feliz. Fala para quem está do seu lado, fala, tem amigos que te impulsionam com boas notícias. O que eu quero dizer com isso? Como eu disse, Tito chega num momento de tristeza, Tito chega num momento de dificuldade, um momento em que Paulo precisava de algo para se alegrar, para trazer motivação em meio à crise. E aí o interessante é que Paulo nos mostra então que Tito chegou, e Deus usou a vida de Tito para mudar a mentalidade deles naquele momento, para trazer encorajamento. A alegria de Tito também trouxe, a presença de Tito também trouxe alegria. Só que olha que interessante, quando Tito abriu a boca para falar, ele fez questão de trazer boas notícias. Tito, quando chega, ele chega carregando palavras de esperança, de reconciliação, de encorajamento. E Paulo percebe isso. O final do texto diz: fiquei muito feliz com o que ele me disse. O que eu quero dizer? Com certeza, Tito tinha um relatório para Paulo sobre como é que estava a igreja de Corinto, do tipo assim, ainda tem coisas que a gente precisa trabalhar, tal pessoa ainda precisa ser cuidada, ainda tem algumas coisas que não estão dando certo, mas presta atenção, Tito não chega trazendo problema,
Tito não chega trazendo crítica, Tito não chega carregando um coração cheio de reclamação, Tito não chega usando as suas palavras para fazer fofoca de alguém, Tito não chega trazendo desânimo, não, ele chega com esperança, ele usa as palavras dele para trazer encorajamento para Paulo, para dizer: Paulo, nós ainda temos muita coisa para fazer, você ainda tem que melhorar nisso, muita coisa vai acontecer, mas presta atenção, a coisa está indo bem, cara. Nós estamos caminhando para o lugar certo, nosso coração pode se alegrar porque Deus está fazendo algo. Tito ele vem, ele traz esperança para Paulo naquele momento, e essa é uma característica de um bom amigo na fé, é a característica de uma boa companhia madura, alguém que te entrega com as palavras, alguém que te entrega com a vida aquilo que Deus está fazendo e não aquilo que o inimigo está destruindo. Tito chega e usa as suas palavras para motivar. Agora, quantos de nós estamos rodeados de amigos que só sabem carregar notícia ruim? Fala sério. Cara, de verdade, vou confessar. Cara, não tem uma coisa que me irrita mais que pessoa que chega para mim e diz: ó, fulano está falando mal de você. Eu falo: azar dele. Azar dele, o que você quer que eu faça? Qual o propósito de você me trazer essa informação? Ou você quer me deixar mal, ou dois, você quer que eu arrume uma confusão. Ou você quer me deixar mal com a notícia de que alguém está falando mal de mim, ou você quer que eu vá lá cobrar ela, e aí o circo vai pegar fogo. Olha só, presta atenção, a gente está rodeado de gente que faz isso. A gente está rodeado de gente que vira: ai, a igreja está cheia de problema. Ai, porque hoje o pastor, ai, você não sabe. Tem gente que tem essa voz, né? Ai, você não sabe. Mano, eu só virei para um lado. Eu perguntei que horas são. O pastor deu uma bronca na hora, mandou ficar quieto. Onde já se viu? Cara, de boa. Tem um monte de gente que fica trazendo problema. Às vezes Deus te dá um sonho, um projeto, vou fazer isso. Aí a pessoa fala: ah, então, não sei se vai dar certo. Aí você tem que responder para a pessoa: quem te perguntou? Sabe aquele carinho fala assim: ah, olha, obrigado pela sua consideração, mas quando eu precisar de uma opinião, eu troco uma ideia. Fechou? Presta atenção, a gente precisa carregar pessoas que nos encorajam a fazer as coisas de Deus. Está nos ambientes de Deus. Tem muita gente que usa as palavras para piorar a situação na nossa vida. Tem muita gente que usa as palavras para desencorajar nós. Mas olha só, como a gente já está acabando aqui, a palavra mesmo diz lá em Provérbios também, diz assim: os comentários, ou seja, as palavras de algumas pessoas ferem, mas as palavras do sábio trazem cura. De verdade, quantos de nós estamos rodeados de pessoas que usam a palavra para fazer mal para nós? Quantos de nós estamos rodeados de pessoas que só fazem fofoca uns dos outros do nosso lado? Ou pior, quantos de nós somos os fofoqueiros, que só traz problema? Quantos de nós estamos rodeados de pessoas que não usam nenhuma palavra para trazer encorajamento? Para sequer dizer: olha, está difícil, mas vou orar por você, eu creio que Deus vai fazer alguma coisa. E aí olha só, cuidado, porque companhias assim, ainda que de maneira às vezes inconsciente, tem pessoas que nem fazem isso por mal, mas podem atrapalhar a sua vida, podem atrapalhar a sua vida com Deus. E no texto que a gente lê, a gente vê que Tito foi diferente, cara. Tito vem com boas notícias de reconciliação, de arrependimento, notícias de amor. E o resultado foi que Paulo, no meio da situação difícil, ficou feliz. Olha que coisa boa.
Então, o que eu quero que você entenda é que ter companhias é algo importante para nós. Estar rodeado de pessoas é algo que faz parte da nossa caminhada, e guarda isso que eu vou falar. Deus quer que você esteja rodeado de pessoas. Deus quer que você esteja com boas amizades. Mas repara nisso, são boas amizades, são bons relacionamentos, são boas companhias. Está na hora de você fazer uma análise sobre a sua vida e falar: o que os meus amigos ou o que as minhas companhias estão influenciando na minha vida? Será que elas me fazem ser alguém melhor de Deus, ou elas fazem eu ser alguém que está longe de Deus? Será que as conversas me geram mais desejo por Deus e por fazer aquilo que é certo, ou me geram mais desejos que me afastam dele? Será que as minhas companhias me impulsionam a estar mais vivo e firme, com o coração queimando pelo Senhor, ou será que elas me desanimam mais? A gente precisa fazer essa análise, porque, como o ditado diz, antes só do que mal acompanhado. Eu tenho certeza de que Deus quer que você esteja bem acompanhado. Então o meu desejo nessa noite é que você olhe para essa palavra, que você olhe para esse tempo de instrução, que você olhe para o que Tito foi na vida de Paulo, e você fale: eu quero um Tito na minha vida, alguém que é usado por Deus, alguém que me traz alegria, e alguém que usa as palavras para me encorajar, até mesmo em apontar algo que eu estou errado. Essa pessoa me traz o encorajamento, porque há o Espírito Santo de Deus nas palavras dela. Fique em pé aí para a gente encerrar. Em Eclesiastes, no capítulo 4, a Bíblia diz assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o outro ajuda a levantar. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar. A Bíblia está dizendo que é muito melhor a nossa vida quando a gente tem boas amizades, quando a gente tem alguém legal para caminhar junto. Então hoje, nessa noite, o meu desejo aqui não é te chamar para o altar. Meu desejo aqui não é que talvez até você precise olhar para a sua vida e falar: Senhor, eu preciso mudar, eu não tenho sido uma boa companhia. Mas o meu desejo aqui é que todos nós, sem exceção, a gente faça uma análise sobre quem nós temos caminhado junto, quem tem sido as nossas companhias, para que a gente possa sair daqui hoje comprometidos a fazer um filtro, a passar um filtro na nossa vida e trazer Titos para a nossa vida. Se você parar para analisar sinceramente, você vai ver que tem um monte de gente que caminha com você, que só atrapalha você. Você precisa ter a mesma coragem de Paulo de dizer para Barnabé, falar: ó, você é bom, eu também. Você não tem uma intenção ruim, eu também não. Mas não está dando certo caminhar junto. Ah, como é difícil a gente fazer isso. Mas quanto tempo você vai esperar o seu coração ficar absorvendo uma má companhia, ao invés de agir e cuidar de você? A própria palavra também diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, que é da onde vem as fontes da sua vida. Ou seja, no final das contas, é sobre você, e sobre você e Deus. Fecha o olho aí, nós vamos orar. Mas enquanto eu oro aqui, eu quero desafiar você a fazer a tua oração aí no seu lugar, sem exceção. E já vou dizer, se algum amigo seu te atrapalhar agora, já fica esperto, que agora é tempo nosso com Deus. Mas presta atenção aqui. Eu quero desafiar você agora a orar para Deus, para que Deus te mostre quem são os Titos dele na sua vida, quem são os amigos que estão te levando para perto dele, quem são as boas influências, quem são as boas companhias. E também que ele te mostre
se há alguém que você precisa conversar, se há alguém que você precisa se afastar, porque, como eu disse, eu quero que hoje seja um marco na sua vida para o teu crescimento, de um desafio pessoal de você dizer: poxa, eu preciso caminhar com pessoas melhores. E eu sei que Deus, assim como fez com a chegada de Tito, trazendo bênção e encorajamento para Paulo, Ele vai começar a fazer através dos teus amigos, e fazer através da sua vida, na vida das outras pessoas também. Vamos orar em nome de Jesus. Fale com o Senhor aí agora. É a tua oração, é os teus amigos, é a tua vida, a tua companhia. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui, Senhor, nessa noite, diante de uma palavra que não é uma palavra que traz aquele aquecimento ao nosso coração, mas é uma palavra que nos traz uma reflexão sobre as pessoas que nós temos permitido caminhar do nosso lado, sobre as companhias que têm influenciado a nossa vida, as nossas decisões. Senhor, há muitas pessoas que do nosso lado, infelizmente, só atrapalham. Há muitas pessoas que, ao invés de nos aproximar do Senhor, de serem pessoas do Senhor, de serem usadas pelo Senhor, na verdade parece até que são usadas pelo diabo para nos afastar de Ti. Pessoas que através de atitudes nos levam para longe do Senhor. Ah, Deus, há pessoas, Senhor, há companhias que a gente se permitiu estar perto de nós, que ao invés de trazer alegria, só trazem acidez, só trazem tensão. Pessoas que deixam um ambiente pesado, às vezes por um comentário, às vezes por uma inveja, através de sentimentos que não vêm do Senhor. Pai, nos ajuda a observar pessoas que nos deixam para baixo, para que a gente saiba guardar o nosso coração, mas também, Senhor, para que a gente possa inclusive ser pessoas de Deus, a dizer para a pessoa: olha, você precisa tratar isso no Senhor. Senhor, nos ajuda a trazer amizades e companhias, Senhor, que nos trazem alegria, alegria do Senhor, Deus. Pai, também, Senhor, nos ajuda, Senhor, a encontrar os títulos do Senhor, que quando abrem a sua boca, trazem encorajamento, nos impulsionam a Ti, Senhor. Ah, Deus, há muitas pessoas, e talvez nós mesmos, Senhor, que usam a sua boca só para desencorajar, que abrem a sua boca para falar de fofoca, para só reclamar das coisas. Deus, que o Senhor nos ajude a ser Tito, e também nos ajude a encontrar Titos na nossa vida, que quando abrem a boca são voz do Senhor para nós, são voz do Senhor para o nosso coração. Mas sobre todas as coisas eu te peço, Pai, que o Teu Espírito Santo encha agora cada um aqui com discernimento do alto, para observar e reconhecer as boas amizades, reconhecer quem são as pessoas do Senhor na nossa vida. Que, Senhor, diante dessa análise que nós fazemos nessa noite sobre cada um de nós, o Senhor nos ajude a perceber, Pai, o caminho que nós estamos seguindo, as pessoas, as coisas, os relacionamentos, e que a gente consiga construir bons relacionamentos com o Senhor Jesus. Assim nós oramos, Pai, no nome santo, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos cantar, aleluia.